Vamos orar e aí a gente continua, amor, é isso? Vamos orar. Pode orar, amor. Pra gente iniciar. Tá bom, então vamos lá. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa tarde, Pai, que o Senhor nos concede, estamos aqui unidas, ó Pai, mesmo que à distância, para falar mais sobre as tuas verdades, aprender sobre ti, Senhor, meditar naquilo que a tua palavra nos dá, Pai, através do escrito dessa irmã, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque podemos, ó Deus, nos instruir e nos munir, ó Pai, para a prática, Senhor, porque esse é o objetivo. Nos ajude, ó Pai, a termos vidas transformadas, ó Pai. Nos ajuda a pôr por obra tudo aquilo que temos aprendido. Nós pedimos, ó Pai, a tua bênção para cada irmã aqui, Senhor, que está presente, também as que assistirão depois. Amém. Tu sabes, ó Deus, aquilo que cada uma tem de necessidade, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nos ajude, confronta os nossos pecados, ó Deus, e nos dá esperança, ó Pai, que o Senhor pode transformar a nossa vida, Senhor, porque Tu és um Deus imutável. Nós não, Pai, mas o Senhor sim, e nós podemos confiar em Ti, Pai, que o Senhor não muda. Nos ajude, ó Pai, em tudo, que seja uma tarde proveitosa, dê graça também à irmãzinha Karen para conduzir, Pai. Nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãzinha Karen, a palavra é toda sua. Amém. Gente, o relógio sumiu aqui do meu celular. Vou ter que dar uma olhadinha para cima. Aqui São 3:08, irmã. 3:50. Então, vamos lá, irmãos. Graça e paz para todas. Hoje nós vamos ver o capítulo 6, que fala sobre o Deus de infinita imutabilidade. A introdução que a autora traz aí desse tema é bem interessante, né? Ela sempre traz uma experiência pessoal. É maravilhoso essa capacidade, né, que o Senhor dá para ela, de sempre associar os atributos de Deus com experiências que ela passou, com situações comuns, né, da vida real, que ela passou ali junto com a sua família. E aí, sobre a imutabilidade de Deus, vamos, né, primeiro entender o que é imutabilidade, definir aqui o termo para a gente conseguir compreender melhor, que vamos estudar. Então, a imutabilidade, ela diz respeito a algo ou alguém que não é sujeito à mudança, que não pode mudar. Que não pode mudar nunca, em hipótese alguma. E esse atributo só pode pertencer realmente ao Senhor nosso Deus. Tudo na criação é passível de mudança. Nós somos passíveis de mudança e somente o Senhor é inabalável e permanece para sempre. O texto de Tiago, né, capítulo 1, versículo 17, vai nos falar que no Senhor não há mudança, nem sombra de mudança. Não existe variação nenhuma de mudança no nosso Deus. E isso é muito confortador para a gente. A autora começa, irmãs, falando para a gente, ela nos dá uma ilustração, na verdade, sobre imutabilidade, usando a figura da montanha. Eu achei, assim, muito interessante. Ela fala de uma experiência, de uma viagem dela à cidade natal dos pais, onde tem uma belíssima paisagem, né, de picos montanhosos. E ela fala que essa paisagem permanece lá, nessa cidade, por muitas gerações. E fazendo um exercício, irmã, sobre imutabilidade, depois de entender bem o conceito, a figura da montanha, né, da rocha, do rochedo, consegue ilustrar bem para a gente a ideia de imutabilidade, de algo que permanece imóvel, de algo que não se abala, de algo firme. Então, eu achei, assim, fabuloso essa introdução que ela traz dessa experiência, né, dessa paisagem da montanha. E aí, curiosamente, a palavra do Senhor faz menção ao nosso Deus como sendo o nosso rochedo. A autora mesmo fala para a gente que somente no livro de Salmos aparecem mais de 20 referências sobre o Senhor sendo o nosso rochedo. Ou seja, o nosso Deus
ela fala, ele é o maior pico montanhoso que permanece de geração a geração. Tudo passa, a gente vê que reis vêm, reis vão, impérios vêm, impérios vão, né? Sistemas vêm, sistemas vão, caem, né? Mas o nosso Deus, ele permanece firme, inabalável. E aí, em Malaquias 3:6, o Senhor, trazendo advertência para o povo de Israel, vai falar, eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês não são consumidos, né? É o caso de Israel. E aí, irmãs, além do Senhor ser esse Deus imutável, inabalável e firme, a palavra do Senhor vai nos dizer em Salmo 125, no versículo 1, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha que maravilha, né? Olha que promessa do Senhor para nós. A nossa fé no Senhor, imutável, também não vai ser abalada. Se a nossa fé estiver no foco correto, que é o nosso Deus, ela vai permanecer ali firme também no nosso Senhor, assim como os montes de Sião, né? Mais uma ilustração aí a respeito do que é imutabilidade. Aí, irmãos, o primeiro ponto do capítulo vai falar para a gente sobre o conforto da imutabilidade. Então, para que a gente entenda até como foi a oração da irmã Tamires, no que essa doutrina vai afetar a nossa vida. Essa é a parte mais importante. Esses estudos não são feitos para a gente adquirir mero conhecimento sobre as doutrinas da palavra do Senhor, mas para a gente saber como que essa doutrina vai afetar a nossa vida. Quais são os benefícios que essa doutrina nos traz, né? Que a palavra do Senhor nos traz. E aí, o primeiro ponto, irmã, sobre essa questão do consolo, do conforto da imutabilidade, a autora começa falando do grande conforto que é nós estarmos ligadas pessoalmente a um Deus que não muda. E eu achei muito interessante essa expressão que ela traz, estar ligada pessoalmente. Nos traz realmente uma ideia de relacionamento, de comunhão. E quando a gente vai para várias culturas, vendo a figura dos ídolos, dos deuses, em cultura nenhuma a gente encontra um relacionamento de vínculo entre um Deus, né, com D minúsculo, claro, um ídolo e os seres humanos. Não há nenhum tipo de relacionamento pessoal, não há nenhum vínculo, não há nenhuma afetividade dos ídolos com seres humanos. A gente consegue ver isso muito bem na mitologia grega. Seres humanos é tido como entretenimento, como objetos para muitas coisas, mas não há nenhum vínculo. E aí o nosso Deus, ele tem agora uma relação conosco de filiação, né? Aqueles que creem em Cristo são feitos filhos de Deus. Então, nós temos uma ligação pessoal, um relacionamento pessoal. Cristo é uma pessoa, portanto, nós nos relacionamos com Ele todos os dias. Essa deve ser o grande resumo da vida cristã. Comunhão com Deus, uma comunhão viva com Deus vivo. E aí, irmãs, a autora vai falar para a gente também sobre o conforto, né, dessa doutrina da imutabilidade, que os atributos do Senhor não aumentam nem diminuem. Então, assim, nada influencia, nada interfere, nada altera o caráter imutável do Senhor. Então, nada que aconteça no universo pode alterar o caráter de Deus. Nem o fato dos seus servos serem mais santos, louvarem mais a Deus, adorarem mais a Deus com suas vidas, não vai fazer com que Deus seja mais santo ou menos santo, menos adorado, não. Deus, ele permanece firme e nada, absolutamente nada ao seu redor pode influenciar, pode interferir, pode diminuir ou aumentar os seus atributos. O nosso Deus, ele é
perfeito. E aí, irmãs, absolutamente nada, nem os nossos pecados. A gente sabe que o nosso Deus, ele tratou Cristo com justiça para tratar a nós pecadores com misericórdia. Então, o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, né? Está contido num salmo, numa linda oração. Mas aqui, irmãs, a gente precisa fazer um alerta. A questão de saber que nem os meus pecados pode interferir no meu relacionamento com Deus, tendo em vista que o amor de Deus não vai diminuir por conta daquilo que eu faça, isso não pode me trazer uma ideia tola a respeito da graça, fazendo com que eu viva, então, a minha vida de uma forma desregrada, relaxada, já que Cristo já fez tudo, então eu agora posso viver a minha vida como eu bem quero. Não, irmã. Isso é uma grande mentira. Se nós verdadeiramente estamos em Cristo, a nossa resposta de amor para o Senhor vai ser uma vida santa e ódio contra o pecado. Um outro ponto, irmãs, que ela vai trazer aqui para a gente é que se o Senhor não muda, nós podemos crer também na imutável verdade das Escrituras. A Bíblia, irmãs, é atemporal. Então, a Bíblia, ela não depende da geração, não depende do que está acontecendo no momento. A palavra do Senhor, ela é atemporal. Eu queria ler aqui com vocês o segundo parágrafo aí da página 101, que eu achei muito interessante a gente ler, para a gente entender melhor esse ponto aqui. O segundo parágrafo diz assim: porque ele não muda, nós podemos confiar na imutável verdade das Escrituras. O que ele declara como pecado, sempre será pecado. O que ele declara como bom, sempre será bom. Tudo o que ele prometeu irá acontecer. O próprio Evangelho está ligado à ideia da imutabilidade de Deus. Então, nós vivemos num mundo de constantes mudanças. E o que o mundo mais tem mudado ultimamente são os valores morais, os valores cristãos, que são extraídos da própria palavra do Senhor. Então, aquilo, irmãs, que a palavra do Senhor diz que é pecado. Não importa a mudança, a suposta evolução, o suposto aprimoramento que a sociedade acha que está ganhando. A Bíblia é atemporal. Então, aquilo que é pecado, adultério é pecado, homossexualismo é pecado, viver uma vida relapsa como cristãos é pecado. Então, aquilo que a Bíblia, que a palavra do Senhor, desde lá de trás, quando ela foi escrita, declara que é pecado, sempre será pecado. E aí o texto, irmãs, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, vai dizer: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, a palavra do Senhor, ela é atemporal. Ela permanece para sempre como o nosso Deus, até que tudo que está escrito nela se cumpra. Esse é um grande alerta para nós, né, para que a gente possa realmente ter um posicionamento correto da nossa fé, mediante aquilo que a palavra do Senhor declara, né, e não ter medo de afirmar aquilo que a palavra do Senhor afirma a respeito do amor de Deus, da justiça de Deus e do pecado, que é aquilo que o homem, né, natural odeia. A ideia de saber que existe um Deus que um dia vai punir os seus pecados. E aí a autora fala também para a gente que o Evangelho é imutável, está ligado à imutabilidade de Deus.
E como nós sabemos, irmãos, o Evangelho é Deus salvando pecadores. A salvação, portanto, é uma dádiva de Deus, né? É um dom de Deus, como está lá em Efésios 2, versículos 9 e 10. Então, a salvação, né, que é essa obra do Evangelho de Deus salvando pecadores, é uma obra operada somente pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus, o nosso Deus, é a garantia da nossa redenção, do preço aí dos nossos pecados serem quitados. E aí a palavra do Senhor nos traz, né, vários versículos falando que aqueles que o Senhor chamou, o Senhor justificou e também glorificou como uma esperança certa. A nossa salvação, irmãs, é totalmente embasada na pessoa do nosso Deus. Ele é a garantia dessa obra maravilhosa que só Ele pode fazer, que é dar um novo coração a um homem, a uma mulher. E a palavra do Senhor fala também em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo. O Senhor Jesus fala também em João 10:28, que nada, nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai. O Pai, o próprio Deus, garante a nossa salvação. E aí, por fim, a autora fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos aí uma longa reflexão, assim, em Romanos 8, onde o apóstolo Paulo dedica vários versículos, né, a partir do 35, trazendo situações e falando assim, olha, nada. Essas situações aqui, nem situações similares a estas, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode mudar a nossa condição, a condição que foi atribuída a nós de sermos feitos filhos de Deus, filhas de Deus. Aí, irmãs, o segundo ponto, a autora vai falar para a gente sobre criaturas mutáveis, o quanto nós somos mutáveis. E vamos entender por que isso é bom. Então, ao contrário de Deus, irmãs, que é um Deus inabalável, um Deus firme, que permanece o mesmo, desde toda a eternidade, para todo sempre, passa geração, passa outra geração, e o nosso Deus permanece o mesmo, nós somos totalmente contrário a isso. Nós somos pessoas totalmente volúveis, pessoas totalmente passíveis à mudança. Tudo à nossa volta pode afetar quem somos. Nada pode afetar quem o nosso Deus é, pode alterar o seu caráter, aumentar, diminuir seus atributos, mas quanto a nós, irmãs, tudo à nossa volta pode afetar quem somos. As circunstâncias podem afetar quem somos. As necessidades podem afetar quem somos. O conhecimento, seja o conhecimento do próprio Senhor ou de situações, pode afetar quem somos. Pode afetar a nossa personalidade. Pode afetar o nosso temperamento. Pode mudar a nossa opinião. Ultimamente, se fala muito no Brasil e acho que no mundo inteiro sobre política. Então, até alguns anos atrás, a maioria da população brasileira era totalmente alheia à política. Mas alguns eventos fez com que isso mudasse. Então, as circunstâncias podem mudar quem somos, né? Pode nos transformar, alterar nosso caráter, nossa personalidade, nossos sentimentos, nossas afeições, nossos posicionamento político, teológico. Enquanto fazíamos parte de alguns sistemas, né, a gente cria em algumas doutrinas de uma maneira, por ter ali a cosmovisão daquele sistema, mas depois de se debruçar sobre a palavra do Senhor, o Senhor vem iluminar os nossos olhos
E aí a gente muda, então, o nosso posicionamento sobre muitas doutrinas da palavra do Senhor. E há quem diga, irmãs, a respeito dessa verdade, que nós somos mutáveis, né? Que nós mudamos. Há quem diga que o ser humano é de momento. Então, é como se a gente não conseguisse prever realmente a reação de uma pessoa, a não ser que ela esteja realmente naquela situação, né? Isso a gente fala sobre situações extremas que a pessoa pode vir a passar. Então, a circunstância ali, o momento, pode realmente afetar a nossa personalidade, o nosso temperamento, a nossa conduta diante ali daquele momento, daquela circunstância. E aí, irmãs, porque somos mutáveis, porque somos sujeitas a mudanças, sujeitas a transformação, a sermos afetadas pelo que está à nossa volta, nós temos um grande anseio no nosso coração por coisas e relacionamentos que não mudem, que nos deem, pelo menos, a falsa sensação de que não mudam, de imutabilidade. Mas a imutabilidade é um atributo que pertence somente ao Senhor. Então, quando a gente está diante de um relacionamento, de uma circunstância, de um ambiente, de um emprego, de uma casa, e a gente tem essa postura de querer que as coisas não mudem, na verdade, a gente está pedindo para que essas coisas, para que essas pessoas ocupem o lugar de Deus. A gente está pedindo que essas coisas, ou que esse relacionamento, seja somente aquilo que o nosso Deus é, que o nosso Deus pode ser. Então, a gente começa aí, irmãs, a mudar o foco da nossa confiança, da nossa adoração, de atribuir aquilo que é verdadeiro somente em relação a Deus, as coisas terrenas, a relacionamentos, por exemplo. No terceiro ponto, irmãs, o tópico aí, onde repousa a nossa imutável esperança, a autora vai falar para a gente que essa tendência que nós temos de atribuir aquilo que é verdadeiro somente em relação a Deus, as pessoas e as coisas, né, as circunstâncias, tudo isso é, na verdade, irmãs, o nosso anseio, o anseio da nossa alma, do nosso coração, pelo Deus que não muda. Então, este anseio, depositado no foco errado, então nós temos a idolatria, se torna idolatria, este anseio depositado em coisas terrenas, em relacionamentos, se torna idolatria, porque é sempre uma tentativa do nosso coração enganoso de substituir o lugar que pertence somente ao Senhor, de substituir o lugar de Deus, porque essa verdade da imutabilidade de alguém que vai permanecer sempre o mesmo, independente do que eu faça, de como eu me comporte, só cabe ao Senhor nosso Deus. É interessante que ela vai falar que essa expectativa, né, que nós temos em relacionamentos, que nós temos nas pessoas, só vai gerar frustração e tristeza. E aí ela fala para a gente, ela traz um exemplo de viagens que ela fazia até a casa dos avós, e como ela gostava, e como aquilo era confortável para ela, porque ano após ano, as coisas na casa dos avós dela permaneciam sempre da mesma forma. Então, os objetos estavam sempre no mesmo lugar, os quadros na parede sempre no mesmo lugar, tudo exatamente igual, até o cheiro, né? Ela fala que era exatamente igual. Exatamente este anseio que nós temos de querer que as coisas à nossa volta permaneçam imutáveis. Isso nos leva a ver, irmãs,
que nós estamos sempre pondo foco em nós mesmos. A gente está sempre focando no nosso eu, né? No nosso conforto. Eu quero que tudo à minha volta permaneça igual, porque se mudar, será desconfortável para mim, vai me trazer transtorno. A gente consegue ver claramente essa ideia numa mudança de uma casa. A pessoa mudar de uma casa para outra é muito transtorno, é um desafio até se acostumar no novo local. Então, a ideia da mudança é algo que realmente nos incomoda como seres humanos. Então, irmãs, a conclusão que nós temos diante dessa nossa busca por repousar em coisas ou em relacionamentos é que nós não podemos buscar segurança, nós não podemos repousar nas coisas terrenas, nas coisas que são temporais e passageiras. Nós só devemos buscar segurança no nosso Deus, porque Ele é o único que permanece o mesmo para sempre. Porque eu não posso buscar segurança no relacionamento? Porque o meu marido é um pecador, a minha mãe é uma pecadora, a minha filha, as pessoas, eu sou uma pecadora. Então, assim, na mesma medida que em algum momento, se tratando de um casamento, o marido vai frustrar a esposa, vai decepcionar, da mesma forma eu também. Da mesma forma, a esposa, em algum momento, vai decepcionar, vai frustrar, vai fazer algo que o marido não gosta, não se agrada o filho. Se tratando de relacionamento entre irmãos, em algum momento o irmão pode pecar contra a gente, fazer algo ali que a gente realmente não se agrade, fique desconfortável. Por quê? Porque nós somos pecadores. E assim como o pecado dos outros nos afeta, os nossos pecados também afetam as demais pessoas. Pastor Josué, irmã Tamíria, se vocês quiserem interromper em qualquer momento, tá bom, fique à vontade aí. E aí, irmãs, finalizando esse ponto sobre o conforto, sobre, na verdade, onde repousa, né? Onde está repousando a nossa esperança sobre imutabilidade. A autora traz um ponto muito importante, irmãs, e eu queria aqui dar uma atenção especial. Ela vai falar que, além dessa ideia de que nós temos, de não querer, né, que as coisas à nossa volta mudem, quando nós somos confrontadas pela palavra de Deus, a nossa resposta imediata é dizer para o Senhor: Senhor, eu não posso mudar. Isso é apenas quem eu sou. Ou seja, irmãs, a grande mentira que eu não posso mudar. Aí eu queria ler com vocês aqui, irmãs, o primeiro parágrafo da página 105, que é muito interessante, para que a gente possa refletir um pouco a respeito. O parágrafo diz assim: assim como minha certeza de salvação está no fato de que Deus não pode mudar, minha esperança de santificação está no fato de que eu posso mudar, de que eu acrescentaria, de que eu devo mudar. Porque a santificação, irmãs, é, na verdade, Deus nos moldando à imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, há uma transformação, há uma mudança. E aí a autora vai falar, irmãs, que quando nós temos essa reação, né, muitas vezes inconsciente, de falar: Senhor, isso é apenas quem eu sou, eu não posso mudar, nós estamos rejeitando o Evangelho. Nós estamos rejeitando o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar, para salvar todo aquele que crê. É como se eu, irmã, estivesse querendo invalidar a ação do Senhor, o poder do Senhor. Como se eu dissesse assim: olha, Senhor, o Senhor tem poder para transformar todo mundo.
O pior pecador que está lá na sarjeta agora, o Senhor pode ir lá e transformar e salvar, dar um novo coração, dar um novo caráter. Mas a mim, Senhor, nessa área aqui, não. Aqui, o Senhor não pode mudar, o Senhor não pode me transformar. Uma outra observação que ela faz, né? E aqui a gente já pode começar a pensar, então, eu já tentei mudar tantas vezes, né? Mas eu não consigo. Fica com ela, mãe, depois eu faço, dá biscoitinho para ela, senão ela vai querer vir para cá. Uma outra observação muito boa que ela vai fazer, e é muito consolador isso aqui para nós, irmãs, e é a pura palavra de Deus, é que nós não podemos mudar a nós mesmas. A gente vê muitas pessoas aí que não conhecem a palavra do Senhor, que elas tentam mudar. E algumas até por um momento conseguem. É interessante que eu li um livro certa vez, não me recordo qual agora, que o autor fala assim, o ímpio, ele substitui um pecado por outro. Então, assim, o ímpio, ele se preocupa sempre com pecados externos, com aquilo que pode macular a sua reputação. Então, o que ele faz? Ele abandona aquele pecado, mas imediatamente ele pega outro para pôr no lugar. Por quê? Porque a nossa natureza, assim, Deus, é amar o pecado. Então, nós não podemos mudar a nós mesmas. A palavra do Senhor vai dizer que o leopardo não consegue mudar as suas manchas. Mas o nosso Deus, irmãs, esse Deus imutável, ele pode transformar o nosso coração. Ele pode nos dar uma nova vida, nos dar uma nova identidade. O Senhor, ele pode agora, com essa nova identidade, nos dar novos desejos, novas vontades. O novo nascimento traz exatamente a ideia dessa mudança total. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus, né, para salvar todo aquele que crê, a palavra que vai aparecer para a gente no original sobre poder é a palavra dinamos, né? Não sei muito bem pronunciar essa questão aí do grego, mas é a palavra que dá origem à palavra em português dinamite. E quando tem uma implosão de um prédio que vai ser reconstruído, o que acontece? Coloca a dinamite ela põe tudo abaixo. Então, o evangelho, irmãs, ele transforma toda a nossa vida, ele impacta toda a nossa vida. O evangelho não é um melhoramento de caráter. Então, eu preciso largar aquele vício, eu preciso mudar tal comportamento, mudar o meu vocabulário, as minhas vestes, não. O evangelho é o poder de Deus para transformar toda a vida de uma pessoa, toda a nossa vida. Aí a nossa vida, que antes girava em torno de nós mesmas, agora passa a buscar a glória de Deus, passa a viver para Deus. Então, a gente pode se ver diante de algumas situações, de algumas áreas que a gente ache que, não, aqui, irmãs, eu não consigo mudar, eu já tentei, talvez um temperamento, talvez a personalidade, né? Uma pessoa irada, briguenta, resmungona, reclamona, iracunda. E aí a gente pensa, não, né? Eu não posso mudar. Realmente, nós mesmas não podemos transformar a nós mesmas. Mas o Senhor, esse Deus imutável, ele pode, irmãs, transformar o nosso coração, o nosso caráter, o nosso temperamento. E aí, irmãs, eu queria trazer aqui uma aplicação sobre esse ponto. Qual tem sido, então, a nossa postura quando somos confrontadas pela palavra de Deus? Qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa resposta quando nós somos confrontadas pela palavra de Deus? Ou será que nos achamos perfeitas, né? Já santas demais, que não tem nada para mudar em nossa vida, que não tem nada para a gente crescer e frutificar na graça do Senhor? É interessante, irmãs, a visão que os puritanos têm sobre a pregação.
da palavra de Deus. Eles falam que a palavra de Deus tem sempre dois efeitos: juízo ou salvação. Ou a palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus é que, irmãs, não é, a gente pode incluir sermões, né, pregações, a gente pode incluir esse estudo que estamos fazendo agora, um livro que a gente lê, qualquer circunstância que nos remeta à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus sempre tem dois efeitos: juízo ou condenação. Interessante que quando a gente fala em condenação, né, em juízo, juízo ou salvação, a gente sempre é remetida aos ímpios, né? Ai, irmã, nossa, quando eu saio para evangelizar, né, vem aquele peso no meu coração. Senhor, quer dizer que essa mensagem que eu estou falando para essa pessoa agora pode servir um dia para condenar ela. Sim, e não apenas os ímpios, irmãos. A palavra de Deus sempre vai ter esses dois efeitos na vida de qualquer pessoa. Os puritanos sempre falavam, ou a palavra de Deus, após ouvir um sermão, ou a palavra de Deus vai nos levar para mais perto do céu ou para mais perto do inferno. Olha, irmãs, que gravidade é essa verdade. Então, nós precisamos pensar qual tem sido a nossa postura quando somos confrontadas pela palavra do Senhor. Temos tido essa reação imediata de falar, não, Senhor, isso aqui é para o irmão tal, né, para a irmã A, B, C, mas não é para mim, porque isso aqui não, né, é o meu bezerro de ouro, Senhor, aqui não precisa tocar, Senhor, nessa área aqui da minha vida, não, que está bom assim. Não, irmãs, que essa não seja a nossa postura, que seja, na verdade, uma postura de se render aos pés do Senhor. E que o Senhor nos livre, irmãs, né? É um adendo aqui que eu preciso fazer, do pecado da ignorância, de falar assim, irmã, então já que você está falando que a palavra de Deus sempre tem esses dois efeitos, então é melhor que eu não saiba, então é melhor que eu não estude, então é melhor que eu não leia, então é melhor que eu não adquira o conhecimento sobre a palavra do Senhor. E aí, irmãs, fazendo isso, a pessoa está condenada duas vezes. Porque o fato da pessoa não saber de uma lei não isenta ela de quebrar essa lei, né? De quando ela quebrar essa lei, ela sofrer as consequências. Então, o motorista de trânsito, ao quebrar uma lei, ele não pode virar para o guarda e falar, seu guarda, eu não sabia, né, desse código aqui, dessa lei, eu não sabia dessa proibição, que o guarda vai dar um sinto muito de presente para ele e vai falar, aqui está a sua multa. Então, o pecado da ignorância é um pecado. Então, irmãs, caminhando aqui para o último ponto, é interessante que a autora, ela sempre, em todos os finais dos capítulos, ela traz sempre a ideia de derrubando o mito da crença que nós, como seres humanos, temos aquele atributo do Senhor, né? Interessante que a gente quer sempre os atributos de Deus que só pertencem a Deus. Aquilo que nos cabe, a gente não quer buscar, né? Não quer viver, praticar. Então, no final aí, o último ponto que ela vai trazer para a gente, derrubando o mito da imutabilidade humana. Então, nós vimos até aqui que imutável é somente o Senhor. Somente Deus, ele permanece o mesmo para sempre, por toda a eternidade. Inabalável, firme, imutável é somente o Senhor. Quanto a nós, né, nós somos totalmente imutáveis. E o quanto isso, irmãs, é bom. O quanto é bom saber que o Senhor, ele trabalha em nós, né? Ele trabalha para a nossa santificação. O quanto, ao longo da caminhada cristã, nós seremos lapidadas, nós seremos moldadas, nós seremos transformadas
a imagem e semelhança de Cristo. A vida do cristão é de fé em fé, exatamente dando essa ideia desse caminhar, né, dessa ação do Senhor em nossa vida, em nosso caráter, nos limpando, nos purificando até o dia de Cristo, né? Até aquele momento. É interessante que o versículo de Romanos 8:30 nos dá essa ideia, né? Da salvação em 3 tempos, né? Do Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, e do Senhor glorificou também aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente por esse processo, né, do próprio Deus lapidando o nosso caráter, formando Cristo em nós. O Spurgeon gosta muito de usar essa expressão, Cristo sendo formado em nós, né? O apóstolo Paulo também falou isso a uma das igrejas ali que ele plantou, até que Cristo seja formado em vocês. E esse é o resumo da vida cristã, né? Nós somos salvas, recebemos uma nova natureza, uma nova identidade. Então, o Senhor começa ali o processo de santificação, de ir nos limpando, de ir nos lapidando a imagem de Cristo. E aí, irmãs, aqui nesse finalzinho, a autora vai falar para a gente que se tem um momento, a gente tem a tendência, né, de atribuir as coisas e as pessoas aquilo que pertence, que é verdadeiro somente ao Senhor, que é a imutabilidade. E ela fala que essa ideia é muito visível no momento de discussão, né, de desentendimento entre as pessoas, né, no relacionamento. Então, nesses momentos, nós usamos palavras que têm conotação absoluta. Então, nós sempre usamos as palavras nunca e sempre. Então, assim, olha, você sempre deixa a toalha molhada no chão, você nunca faz o café na hora certa. Então, coisas desse tipo. Ela fala até do seu filhinho ali, né? Falava que a mãe dele só fazia macarrão porque ele não gostava de macarrão. Ou seja, quando nós, irmãs, usamos palavras como essa, que tem esse tom de absolutismo, né? De coisas que não falham, que é nunca, nunca e sempre é sempre, a gente está falando uma inverdade com a pessoa. Porque nós somos falíveis, nós falhamos, nós somos inconstantes. Então, a gente não faz sempre a mesma coisa, né? Ou nunca fazemos determinada coisa. Não, nós somos falhas, inconstantes. Somente o Senhor permanece o mesmo e para sempre. É interessante que tem um salmo, né, o Salmo 136, que essa expressão permanece para sempre, acontece. Nossa, é repetida assim dezenas de vezes, né? Israel, confia no Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Casa de Arão e tal. Por quê? Porque realmente somente o Senhor é o Deus do sempre e também o Deus do nunca. É o Deus que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos abandonar, que nunca vai faltar com a sua palavra. Quando ele diz que aquele que começou a boa obra vai completar essa boa obra em nossas vidas. Que nos dá essa garantia da nossa salvação. E a autora, irmãs, ela traz um texto bem interessante que a gente consegue entender bem essa observação que ela traz, que é em 1 Coríntios 13, o famoso texto, né, sobre o amor. E aí ela, nossa, é incrível, né, essa luz que o Senhor deu para ela, de mostrar o como a gente consegue ver nesse texto essa verdade do Deus do sempre e do nunca, que é o nosso Senhor. O 1 Coríntios 13 é lido bastante... Eita, meu Deus do céu, já falei demais. Pastor, olhei pro relógio aqui. Eu já estou terminando, tá, gente?
É um texto lido em casamentos, mas, irmãs, fala de um amor perfeito. E esse amor perfeito, irmãs, só pode ser atribuído ao nosso Senhor, né? Nenhum ser humano consegue ter esse amor que é descrito aqui nesse texto, na palavra do Senhor. Eu não vou ler para não tomar tempo. As irmãs leiam depois com calma, meditem, né? E aí tentem usar a expressão nunca e sempre nesses versículos, né? O amor é sempre sofredor, o amor sempre suporta. Então, tente fazer esse exercício de usar essas palavras aqui nunca e sempre. E aí você vai ver que você, esposa que me ouve agora, não consegue ter esse amor, né? Somente o nosso Deus. E que isso faça a gente se regozijar no Senhor, de saber que o Senhor tem esse amor imutável, que não vai mudar, independente dos meus pecados, da minha vida. Aí, irmãs, meu amor, vai ficar com a vovó, vai. A mamãe tá terminando já, tá bom? E aí, irmãs, a autora vai falar que nós, por conta da idolatria ainda, né, dessa tentativa de substituir o lugar de Deus em nosso coração, nós somos tentadas, então, a usar essas expressões do nunca e sempre em muitas coisas na nossa vida. Então, a gente pode ser tentada a acreditar que existem circunstâncias que nunca vão mudar, né? E é mentira, toda circunstância um dia vai mudar, pode mudar, né? Não vou falar vai, que seria também já uma afirmação bem complicada. Mas a gente é tentado a acreditar que um relacionamento difícil, um casamento difícil, por exemplo, vai ser sempre assim, né? Um filho rebelde, ele vai ser sempre assim. Áreas da nossa vida, né? Pecados na nossa vida. Não, irmã, vai ser sempre assim. Eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo mudar esse hábito, eu não consigo mudar esse comportamento. Então, irmãs, para terminar, eu queria trazer aqui algumas reflexões para a gente. Nós somos tentadas a acreditar no nunca e sempre. Nunca e sempre são expressões que a gente deveria usar somente como Senhor, nosso Deus. Então, diante dessa tentação de acreditar que existem coisas que nunca vão mudar, que existem áreas em nossa vida que nunca vão mudar, hábitos, comportamentos, não sei, né? Você que está me ouvindo, você sabe. Quais são essas áreas, irmãs, que nós achamos que nós seremos sempre assim, né? Que nós seremos sempre o crente Gabriela, né? Não, irmã, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Quais são, irmãs, as áreas que nós temos acreditado que nós nunca vamos mudar? Quais são os pecados que nós acreditamos que não podemos vencer? O Senhor, irmãs, nos liberta do poder e também do domínio do pecado. Então, a gente precisa, irmãs, arrancar de nossas vidas essa ideia de que, não, isso aqui, irmã, não, eu não posso vencer, eu não posso. Não, irmãs, em Cristo, nós temos poder para vencer, sim, seja o pecado qual for, que esteja insistindo em ficar em nosso coração, né? Quais são os pecados, então, que temos afagado, que a gente tem escondido no porão do nosso coração e que a gente fala, Senhor, aqui não precisa entrar, não precisa tocar. Quais são as áreas que nós precisamos urgentemente crescer, irmãs, em santificação? O autor do livro Pecados Intocáveis, eu não gosto de falar o nome dele porque eu tenho medo de falar errado, é um autor sensacional. Ele vai falar que, no livro A Busca da Santidade dele também, que a santificação é uma decisão diária. Então, a decisão que você vai tomar ao acordar, ao levantar da sua cama, né? Como você vai viver aquele dia? Você vai se entregar ao pecado novamente, com a desculpa que você não tem força para vencer o pecado? Ou você vai rogar a graça do Senhor e lutar e odiar e fugir daquele pecado? A melhor forma, irmãos, se você não conseguir lembrar de nada até aqui, lembre-se disso. A melhor forma de nós refletirmos este Deus imutável é sendo transformadas por Ele, dia por dia. João 15,
Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos, os galhos. E todo galho que está em Cristo, ele limpa, irmãos, para que dê mais fruto. Você está dando fruto, irmãos? Você está frutificando? É nítido a transformação, a ação de Deus na sua vida, a ação do Espírito Santo na sua vida, no seu caráter, no seu temperamento, na sua forma de tratar seu marido, seus filhos, no seu comprometimento com a igreja local. Se não há fruto, irmãos, se não há evidências, por favor, rogue a Cristo como Salvador. Veja, avalie o seu coração, faça uma reflexão para ver se você realmente está em Cristo. Porque quem está em Cristo tem vida. E quem tem vida, irmãos, cresce. Amém? Então, essa é a nossa reflexão aí do nosso estudo de hoje. Pastor Josué, o senhor quer orar? Oro sim, irmã. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, a ti somos gratos, meu Deus. Quão maravilhoso tu és, ó Deus. Quão benigno te revelares a nós, nos seus muito grandes atributos, ó Pai. Mostrar para nós, ó Deus, quão imutável tu és, ó Pai. Em contrapartida, meu Deus, em revelar a nós quão mutáveis nós somos, quão sujeitos a mudanças, ó Pai, das mais variadas. Quer, meu Deus, mudanças para pior, ó Pai, quando estamos entregues aos pecados, quer mudança para melhor, meu Deus, rumo à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, a isso nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, Pai, porque tu és grande, tu és maravilhoso. E tu nos guias, ó Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que sejamos conformados à imagem de Cristo. E pelo teu Santo Espírito, tu vens comover, ó Deus, comover nosso coração, como, ó Pai, a essa transformação santa, ó Pai, tendo vista a refletir a luz de Cristo Jesus nesse mundo que jaz em trevas. A ti louvamos, ó Pai, porque na nossa fraqueza, na nossa miséria, tu tens te mostrado um Deus grande, um Deus sublime, um Deus, ó Deus, que salva, realmente um Deus, realmente nos salva, justificando-nos, santificando-nos e nos levando, ó Deus, à glorificação, onde seremos transformados de uma vez por todas, para toda a eternidade estar contigo, na glória, Pai. A ti louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.